Seguinte, no segundo turno, tá? Agora, o Campeonato Brasileiro virou meio de cabeça para baixo. A prova é essa tela que nós vamos mostrar. Vem comigo. Os times que terminaram o primeiro turno na zona do rebaixamento e crescem no segundo turno. Olha só. Times do G4 e times do Z4. A gente tem pontuação. Os times do G4, 38 pontos. Os times do Z4, 50 pontos. Isso, segundo turno, tá? Vitórias, 10 dos times do G4, 14 dos times do Z4. Aproveitamento dos times do Z4, 60%. 60%, tá? Aí a gente está considerando o quê? Os times que terminaram o primeiro turno na zona do rebaixamento. Atlético Goianiense, Avaí, Vitória e São Paulo. O que está acontecendo com essas 4 equipes no segundo turno. Porque o G4, na realidade, ele não mudou. O G4 continua Corinthians, Grêmio, Santos e Palmeiras, ou Corinthians, Santos, Grêmio e Palmeiras. Vão se alternando. O Corinthians não, né? Mas os outros vão se alternando ali nas 3 posições, mas permanecem os mesmos. Tá? Embora um segundo turno bom do Santos e do Palmeiras, o pessoal ali do Z4 conseguiu dar uma respirada. Tanto é que o São Paulo saiu da zona do rebaixamento. O Vitória também, o Atlético Goianiense e o Avaí, embora com boas campanhas, permanecem lá. Então, assim, é uma curiosidade e até por isso a gente tem o chamado Z13, né? Porque quem está em cima não subiu ou caiu e quem está embaixo foi subindo. E teve essa aproximação. Isso vai piorando, né? Porque até na semana passada a gente falava do Z12. Isso. Mas aí os Atléticos, o Atlético Mineiro, não dá para falar que saiu, mas puxou o Atlético Paranaense. Sim, sim. Então aumentou a disputa. É histórico que o segundo turno é meio que assim um estímulo para os times que estão lá embaixo. Os caras têm que se mexer, né? O tempo está passando, né? Só que esse ano está exagerado. Tá demais. O segundo turno do Avaí, do Atlético Goianiense, do Vitória de São Paulo, é segundo turno com média bem elevada. E isso vai complicar a vida, não deles, mas de quem está acomodado, é modo de dizer, mas de quem está ali morno na competição. Já trouxe o Sport. O Sport estava no 6º lugar. Aquele jogo contra o Corinthians que o Sport perde, o Sport estava em 6º. E já trouxe o Fluminense. Já puxou o Fluminense também. E agora, você falou do Atlético Paranaense está sendo sugado também. Apesar do bom trabalho, 2 derrotas seguidas, a 3 pontos. É claro que os 2 Atléticos, Mineiro e o Paranaense, pensando em 45 pontos, faltam 11. 11 vai. Um empate por rodada. Sim. Haja incompetência para não ganhar 3 jogos, 4 jogos aí, 3 jogos e empatar mais 3. Haja incompetência. Mas não dá tempo para acomodação. Pelo desempenho desses 4 que terminaram o turno lá embaixo. E aí o São Paulo teve mudança de treinador e me parece, não sei se os colegas concordam, mas que o São Paulo aproveitou bem a data FIFA. O Dorival, se alguns times pioraram com o tempo de treinamento, o São Paulo melhorou. Ele achou uma formação diferente e tal. O Vitória, muito forte fora de casa. Em casa precisa se explicar. Mas essa característica ganhou os últimos 4 ou 5 fora de casa. Os 4, eu acho, né? Fora de casa. O Avaí, manutenção do comando do Claudinei há algum tempo e é um time que luta todo jogo. E o Atlético Goianiense, da forma mais improvável possível. Quando você pensa, não tem técnico, a solução estava lá dentro. E o time meio que pressionado e ao mesmo tempo já dado como morto, começa a ganhar dentro e fora de casa. Então esses times ainda são muito perigosos na competição. Você deu o exemplo dos times que estão com 34 pontos, os Atléticos, né? 11 pontos. O pessoal de 31 ali, a galera de 31, que é pontuação de Z4, você parar para pensar, falta o quê? 12 rodadas, certo? Sim. Se eles ganharem 4 jogos de 12 e empatarem 2 ali, eles também estão com 45. Sim. Não você pode perder 6 jogos. É claro que na teoria tudo, né? Pode tudo. Mas você parar para prestar atenção, pode perder 6. Ganha 4, de repente ganha os jogos em casa, belisca 2 pontos, já faz 45. Tá tão louco que parece fácil, mas não é. A coisa tá tão próxima que, assim, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Até na última rodada, William,
a melhor sequência de vitórias daquele momento era do Botafogo com 4 vitórias consecutivas. Isso. E não é que o Botafogo resolveu perder em casa para essa vitória? Exatamente. Então, esse campeonato vai ser muito louco daqui para frente.